Hoje a gente vai fazer o estudo de 2 capítulos do livro Gestão da Produção e Operações, abordagem integrada, da edição de 2019. Inicialmente a gente vai começar com o estudo do capítulo 11, Planejamento e Gestão da Qualidade, e posteriormente a gente vai fazer o estudo do capítulo 13, Métodos para Análise e Melhoria da Qualidade. Meu nome é Flaviane e esse é um trabalho da disciplina de Sistema de Produção do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção da UFOP. O autor inicia então o capítulo 11, falando sobre definições de qualidade. Hoje, a qualidade é uma palavra muito difundida, muito pregada dentro das empresas, porém há uma confusão sobre suas definições, seus significados, chegando até ser um termo subjetivo, que muitas vezes acaba sendo mesmo. Então, o que o autor define como gestão da qualidade? A gestão da qualidade pode ser compreendida como um conjunto de atividades direcionadas para gerir e controlar uma organização com relação à qualidade. E que atividades são essas? É o planejamento da qualidade, o controle da qualidade e a melhoria da qualidade. Como que a gente vai fazer essas atividades? Através de ferramentas que a gente vai falar aqui ao longo do capítulo 11. Por essa confusão toda, para se definir qualidade, o autor ele recorreu às definições aqui de qualidade segundo Garvey, que são, ele colocou aqui 5 principais enfoques para definir qualidade. Enfoque transcendental é quando a excelência é inata, é indiscutível que aquilo seja qualidade. Enfoque baseado no produto, quando existe uma variável precisa, objetiva para definir que o produto tenha qualidade. Vamos dizer assim, que seja ali na finalização do produto, quando o produto já está finalizado, é perceptível a qualidade daquele produto. Enfoque baseado no usuário. Aí já é um enfoque, já é vamos dizer, uma qualidade subjetiva, porque envolve as preferências pessoais de cada consumidor. Aí tem o enfoque baseado na fabricação, de que aí, enquanto que o enfoque baseado no produto está mais vinculado ao produto já acabado, já finalizado, o enfoque baseado na fabricação é durante um processo se os produtos estão ali dentro das especificações esperadas. Então tem mais a ver com o processo. E aí a gente tem o enfoque baseado no valor, que tem a ver com o desempenho esperado, num preço ok. Isso também pode ser considerado como qualidade. E a gente tem aí 4 etapas básicas do ciclo de produção, que são desenvolvimento do produto, desenvolvimento do processo, produção ou fabricação e atividades pós-vendas. Então, a qualidade do produto está atrelada e também aí a cada etapa de produção. A gente pode ver a qualidade do projeto do produto está ligada aí ao desenvolvimento do produto, a etapa aí de projetar o produto. A qualidade do projeto, do processo, está ligada aí ao desenvolvimento do processo. A qualidade de conformação está ligada aí à produção ou fabricação. A qualidade dos serviços associados ao produto está ligada à etapa de produção, que é a atividade de pós-vendas. Bom, aí a gente tem os parâmetros e as dimensões da qualidade total do produto. Aí o parâmetro, o autor usa como se fosse o indicador aí de que o produto alcançou uma dimensão de qualidade, ou seja, um conjunto de características aí similares entre si que atestam aí a qualidade. Tá. O autor cita aí 7 dimensões e para cada dimensão ele dá alguns parâmetros, como se fossem indicadores de que o produto atendeu aquela dimensão da qualidade.
A primeira dimensão aí é a qualidade de características funcionais intrínsecas ao produto, né? Aí o autor traz dois parâmetros, o desempenho e a facilidade e conveniência no uso, né? A questão do desempenho, será que aquela função básica, né, para aquele produto, para que aquele produto foi projetado, será que funcionou? Será que realmente, né, está atendendo às necessidades dos consumidores? O celular foi feito para fazer ligação. Ele está conseguindo fazer ligações entre um celular e outro, né? Facilidade e conveniência de uso, né? Será que é conveniente eu ter um celular, né? Para esse exemplo, obviamente o celular hoje é uma necessidade básica, né? Todo mundo fala isso. Bom, enfim, segunda dimensão, qualidade de características funcionais temporais, né? Aí são essas características, se a gente pegar né, fazer um recorte temporal por um período de tempo aí, será que o meu produto ele tem confiabilidade? A confiabilidade de que o desempenho que eu falei na dimensão acima vai funcionar? Vai atender? Né, vai existir? Mantenabilidade é manutenibilidade, né? Está relacionada aí com a manutenção, né, do produto. Um exemplo, eu tenho uma lavadora de 15 quilos, né, de uma marca aí boa, muito boa. Eu gosto muito dela. E certo dia, um técnico foi lá na minha casa e para olhar outro equipamento, um ar-condicionado, e né, viu a minha máquina de lavar roupa lá. E a primeira coisa que ele me disse é: cuida muito bem da sua máquina, porque não há peças disponíveis no mercado para caso ela venha ter algum problema, né? Seja preciso trocar alguma peça dela, né? Até então, até aquele momento, até o momento anterior ao técnico, né, falar sobre a máquina, para mim a máquina era qualidade total, era o que eu precisava. A partir daquele momento, eu já passei a não gostar tanto da máquina, ou ter medo da máquina dar um problema, ou se, né, se eu tivesse a oportunidade de comprar uma máquina, eu não compraria mais aquela máquina por causa dessa característica, né? Enfim, isso aí só foi um exemplo pessoal. Aí tem outro parâmetro também, a disponibilidade, né? Esse parâmetro aí, né, é o conjunto, né, também do parâmetro mantenabilidade e confiabilidade, né? Se as peças estão disponíveis, se o produto está confiável e, né, disponível, funcionando naquele período de tempo. Durabilidade também, que chega, tem dois aspectos, o aspecto técnico, né, e o aspecto econômico. O aspecto técnico é qual o momento, qual o período de tempo, né, que aquele produto vai funcionar, né? E caso, né, porque tem alguns produtos, como o autor traz aqui, que a partir do momento que dá problema uma vez, eles morrem, né? Eles não funcionam mais. E tem aqueles produtos que, mesmo com problema, podem ser reparados, né, e voltam para o mercado. Porém, tem questão econômica. Há alguns produtos que podem ser reparados, sim, mas o preço do reparo, o preço da manutenção é muito maior que o valor de mercado dele. Então, ele também fica ali de lado. Então, são questões, são parâmetros, né, econômico também, isso da durabilidade. Né? Quantas vezes fala, nem compensa o motor do carro, por exemplo, um carro antigo, aí vamos dizer, um carro da década de 70, de 80, que deu um problema, que pifar, geralmente o valor econômico de mercado não compensa, apesar de que, né, hoje valoriza-se o mercado de nichos, né, de colecionadores de carros antigos, né, que valorizam determinados carros, né, se a lataria tiver boa, né, se tiver uma história por trás, aí já é outra coisa, né, mas a grosso modo, né, muitos reparos de carro não vale o valor de mercado do carro se reparados. Bom, outra dimensão, terceira dimensão, qualidade de conformação.
né, o parâmetro aí dessa dimensão é visto, né, analisado sobre o ponto de vista de cada característica, ou seja, né, cada especificação do produto. Né? O fato do produto atender uma especificação e não atender outra especificação, ele continua não tendo qualidade. Né? Isso aí até uma qualidade, vamos dizer, vista ao longo do processo, né? Que cabe as especificações. Então, ele precisa atender a todas as especificações ali projetadas para ele. A partir do momento que ele não atender uma especificação, ele não está atendendo a essa dimensão aí da qualidade. Próxima dimensão, qualidade dos serviços associados ao produto. Né? Aí tem 3 parâmetros aí: assistência técnica, instalação e orientações ao uso. Né? E tem 3 características, né, envolvidos aí nesses parâmetros, né? Que é a velocidade, né, que essas assistência técnica, instalação, orientação ao uso, né, acontece, né, essa agilidade aí entre a solicitação do cliente e a resposta da empresa, né? Tem também né, a eficácia aí, né, por exemplo, na assistência técnica. Poxa, eu chamei a assistência técnica e ela solucionou o problema da minha máquina de lavar. Então, ok. Outra característica também muito importante, né, que é a cortesia nesse serviço ao cliente. Né? O consumidor ele olha muito isso. Então, muito da qualidade também está nessa questão da cortesia. Né, desse parâmetro, assistência técnica, instalação e orientações ao uso. Outra dimensão, qualidade da interface do produto com o meio. Né, tem os 2 parâmetros, impacto ao meio ambiente. Poxa, será que a produção desse produto tem algum impacto negativo no meio ambiente? Ou, né, se houver esse impacto ao meio ambiente, como que a empresa lida com isso? Será que ela tem alguma atividade, né, alguma política para minimizar esses impactos? Né? E também tem os danos à saúde e risco de acidentes impostos, né, pelo produto. Poxa, tem um celular lá muito bom, tudo funciona, mas se colocado para carregar, né, na tomada, ele corre o risco de explosão. Então, o celular, quem vai querer comprar um celular desse correndo risco de vida, né? Então, é um parâmetro aí da interface do produto com o meio. Penúltima dimensão, né, de acordo com o autor, qualidade de características subjetivas associadas ao produto. Né? Aí é a questão da subjetividade, aí vem a estética, né? Como que o produto se apresenta, como a embalagem, a cor, a forma, né? E aí cabe ao cliente, né, aos consumidores, né, questões pessoais, né, de visão de qualidade. Né? Então, também falei da qualidade percebida e a imagem da marca. A imagem da marca aí é fundamental. A gente tem, né, exemplos aí da Coca-Cola. Né? A Coca-Cola vamos dizer, é o limiar aí da qualidade. Porque se um refrigerante de cola não tiver o gosto, se tiver um gosto muito distante da Coca-Cola, né, leva o consumidor a crer que aquele refrigerante de cola não há qualidade. Então, vamos dizer assim, a Coca-Cola norteia a qualidade do gosto aí dos outros refrigerantes, né? Outros refrigerantes gaseificados à base de cola, de coca, né? Enfim. Bom, e a última dimensão é o custo do ciclo de vida do produto para o usuário. Quanto custa eu ter determinado produto? Né? O custo de aquisição, o custo de operação, o custo de manutenção, o custo de descarte. Né? Por exemplo, a questão do carro. Hoje, né, muito se discute se vale a pena ter um carro pelo valor da gasolina. Né? Ou seja, o custo de operação hoje de ter um carro é alto. Né? Antigamente, não era tão se pensado esse valor, né, o valor do combustível. Hoje não.
Aqui na farmácia tem funcionários que não compram moto devido ao custo da gasolina. Bom, o que a gente pode concluir sobre a dimensão e parâmetros, né, da qualidade total do produto? Que apesar de eu ter uma dimensão, né, da qualidade, né, inserida no meu produto, né, ela não garante isoladamente que meu produto tenha qualidade. Né? Apenas um, por exemplo, não, eu tenho qualidade na interface do produto com o meio. O meu produto não causa nenhum impacto negativo à natureza e também não tem risco nenhum, não causa dano nenhum ou risco de acidente. Ótimo. Porém, só tendo apenas essa dimensão não garante que o produto tenha uma qualidade. Mas, né, se eu tiver todas essas dimensões aí presentes no meu produto, porém estiver faltando uma dimensão, essa dimensão é inexistente ou, né, parcial, né, pode sim prejudicar o meu produto, né, e causar uma desvantagem competitiva. Então, a gente vai elaborar aqui, né, o autor traz esses conceitos da gestão da qualidade. Quais são os princípios fundamentais da gestão da qualidade total? É a orientação para a satisfação do cliente, satisfação do mercado, a supremacia, prioridade da qualidade, o aperfeiçoamento contínuo e ampla participação da mão de obra nos processos de qualidade, nos processos de controle e a melhoria da qualidade. Principalmente esses três primeiros princípios fundamentais aí que estão listados, a gente já viu em outras aulas, né? Essa valorização aí da participação, né, dessa autonomia aí dos operários, dos funcionários, do chão de fábrica, né, para decisões, né, dentro da empresa, e a gestão da qualidade também traz isso muito forte. Essa orientação para a satisfação do cliente, aí, a gente viu na última aula de logística também, que a logística também é fundamental para essa satisfação do cliente, né, essa prioridade da qualidade vem aí também com a manufatura enxuta, né, com o desenvolvimento lá da Toyota, né, lá após a Segunda Guerra Mundial. Então, principalmente esses três princípios aí, né, já vinham sendo muito desenvolvidos, né, aí ao longo aí do século XX, né, e essa melhoria da qualidade vai vir mais aí como um bônus também, né, vamos dizer, a novidade até então, né, não tão novidade, mas é uma coisa mais nova que a gente vai tratar aqui. Aí a gente tem 5 autores, né, que o autor trouxe, o autor do livro trouxe para a gente, né, como os principais autores, né, e principais contribuintes, né, para a construção e da gestão da qualidade. Né? O que vai diferenciar um autor de outro é o enfoque que cada um dá a determinada etapa de produção, né, a determinadas características organizacionais, né? Alguns, né, vamos dizer, valorizam mais características de controle do processo, outras, né, as características administrativas, né, e a gente vai ver então, né, cada um, né, mais detalhadamente. Então a gente tem aí os 5, né, que é o Feigenbaum, o Uran, o Crosby, o Deming e o Ishikawa. Primeiro autor aí da qualidade, né? Controle total da qualidade, segundo Feigenbaum. Né? Feigenbaum, ele nasceu em 1922, faleceu recentemente, né? Em 2014, era nova-iorquino, trabalhou na General Electric. Né? Então, quais 4 tarefas básicas associadas ao controle da qualidade, segundo Feigenbaum? Né? Controle de novos projetos, controle de recebimento de materiais, controle do produto, estudos especiais do processo de fabricação. Né? Então, ele propõe uma rígida administração desses processos, né? Tanto que ele usa muito a palavra controle aí, né? Com as tarefas básicas. Né? A premissa é de que toda atividade dentro da empresa deve ter um manual prático, né?
uma orientação de como ela deve ser feita, como ela deve ser, né, realizada. Então, ele, né, defendeu de que, né, a qualidade tem que ter origem, né, dentro de uma estrutura organizacional bem definida, né, até para esses controles de novos projetos, para todas essas etapas funcionarem. A gente tem a trilogia da qualidade de Uran, né? Quem foi Uran? Uran nasceu em 1904 na Romênia e faleceu em 2008. Né? Ele foi para os Estados Unidos em 1912, começou sua atividade profissional como gestor de qualidade na Western Electric Company, né? E foi professor de engenharia na New York University. Né? Bom, qual a trilogia dele? Né? O que ele propõe? Ele propõe o planejamento da qualidade, o controle da qualidade e o aprimoramento da qualidade. Né? Como planejamento da qualidade, né, ele vê atividades aí como identificação dos clientes, né, determinação das necessidades dos clientes, desenvolvimento de produtos ou serviços que atendam essas necessidades, né? Controle da qualidade, ele entende como definição do que deve ser controlado, escolha do tipo de medida que deve ser utilizada, estabelecimento da mecânica de medição, né, das especificações, dos padrões de desempenho, né, e como aprimoramento da qualidade, ele entende que, né, identificação da necessidade do aprimoramento, identificação dos projetos específicos para o aprimoramento, são algumas atividades aí que estão dentro do aprimoramento da qualidade, né, segundo a trilogia de qualidade de Uran. A gente tem o Crosby, qualidade na administração. Né? Philip Crosby nasceu em 1926, faleceu em 2001, é um dos grandes nomes da gestão da qualidade, formou-se em medicina e direito, né? E faleceu em 2001. Bom, né, ele se apresentou às Forças Armadas durante a Segunda Guerra Mundial, né, participou da Segunda Guerra Mundial, participou da Guerra da Coreia, né, então a gente já pode ver uma ligação aí, né, dele com o Japão também, né, ele estava aí nesse período também da manufatura enxuta, né, até porque, né, os grandes responsáveis aí por ensinar, vamos dizer assim, né, a indústria automobilística japonesa foi o exército americano, né, por causa da guerra na Coreia, os Estados Unidos precisavam de carros, né, e de carros, e aí ele recorreu à indústria automobilística japonesa. Bom, tá. Quais são os 4 princípios universais para a gestão da qualidade, segundo Crosby? Né? Definição de qualidade. Né? Os produtos ele devem haver especificações. A qualidade não pode ser uma coisa subjetiva. Né? Então, o produto deve atender ali um delimitado, né, de variáveis, né, planejadas, projetadas ali para o produto. A partir do momento que o produto não atende determinada especificação, o produto não tem qualidade. Então, essa é a definição de qualidade para ele. Né? Sistema preventivo de qualidade. O sistema tem que trabalhar a todo momento prevenindo que erros aconteçam. Né? Então, deve haver sempre um sistema de suporte para que esses erros não ocorram. Padrão de desempenho. Né? Ele prega os 0 defeitos. Né? Que eliminar os erros antes que eles aconteçam. Medidas de qualidade. Né? Aí na questão das medidas de qualidade, né, ele fala que a gente deve evitar o custo de se cometer um erro. Né? Quais são os erros? Seu retrabalho, tempos ociosos, revisões e espera. Né? Então, uma frase muito atribuída a ele relacionada à qualidade é essa: do it right the first time, ou seja, faça certo na primeira vez. E também, né, ele reforça muito aí a questão da motivação vindo aí da alta hierarquia, né, para a empresa, né, para toda a empresa, a fábrica como um todo, chegar em níveis, né, satisfatórios de qualidade.
A gente tem o Deming, a qualidade do processo. Alguns consideram o Deming como pai, né, da evolução e da qualidade. Né? Deming nasceu em 1900, faleceu em 1993. Ele foi estatístico, professor universitário, autor, palestrante e consultor estadunidense. Né? Ele participou, né, como consultor aí da guerra na Coreia. Então, ele também teve essa interface com a indústria japonesa, e dessa interface com a indústria japonesa e a indústria americana, ele identificou algumas diferenças aí na prática da gestão das organizações, da gestão da qualidade, né? Ele viu algumas diferenças, né? Algumas diferenças marcantes aqui foram, né, falta de envolvimento da alta administração com os problemas da produção, né? A qualidade era encarada como tarefa e responsabilidade exclusivamente da produção, né? Treinamento do pessoal completamente inadequado. Então ele viu essas diferenças aí, né, entre as indústrias aí, né, do Japão e dos Estados Unidos. Então o que ele fez? Ele pegou o melhor dos dois mundos. Pegando esse melhor dos dois mundos, ele construiu aí os 14 pontos de Deming, né? Para se ter a qualidade dentro da empresa. Né? São 14 pontos, eu peguei os 5 primeiros, né? E peguei o último também. Né? A gente vai dar uma lida só para entender um pouco. Né? Primeiro ponto, mantenha a constância de propósito no sentido de uma contínua melhoria de produtos e serviços com um plano para se tornar mais competitivo e permanecer atuante no negócio, ou seja, melhoria contínua. Adote uma filosofia de trabalho moderna, estamos em uma nova era econômica. Não aceite a convivência com atrasos, erros, materiais defeituosos, mão de obra inadequada, né? Enfim, defeitos seus ou de terceiros, como se isso fosse inevitável. Né? Termine com a dependência da inspeção em massa, garanta a qualidade no processo. Considere prioritariamente a qualidade ao selecionar fornecedores de produtos e serviços, né? A gente já vê aí alguma coisa da supply chain, né? Gestão da cadeia de suprimentos. Né? E o último aqui, né? A gente já vai adiantar para o último, né? Por exemplo, organize-se para garantir que esses princípios operacionais passem a orientar as decisões no dia a dia. Né? Então a gente vê aqui que a sequência de atuação, né, que o Deming defende aí, né, consiste em primeiramente tratar e eliminar causas especiais e em seguida eliminar as causas, né, comuns de erro dentro aí do processo de produção. Bom, aí a gente chega, né, ao Ishikawa, né, o sistema japonês de gestão da qualidade. É o exemplar, vamos dizer assim, exemplar japonês que o autor trouxe aí para a gente. Né? Ishikawa, ele nasceu em 1915 e faleceu em 89. Né? Foi um engenheiro japonês de controle de qualidade e teórico da administração das companhias japonesas. Bom, qual que é a grande diferença aí dele, né, dele para os autores americanos? Né? Enquanto que os autores americanos, né, ele pregavam, né, o custo da não qualidade, né, o Ishikawa ele dá maior importância ao papel do consumidor, né, a percepção do consumidor, né, a participação do consumidor em todas as etapas de produção. Então essa é a diferença, visão entre os autores americanos para, né, o Ishikawa, né, um autor japonês. Né? Então, para ele, a chave para a implantação da estratégia dele, né, era que todos os empregados de todos os departamentos participassem, né, tivessem responsabilidade aí pela qualidade da empresa. Né? E dentro, né, dessa visão dele, ele também trouxe os 7 pontos, né, de qualidade da abordagem de Ishikawa. Né? Vamos ler aí pelo menos uns 3 pontos. Né? Primeiro ponto, primazia pela qualidade. Perseguir o lucro imediato implica um risco que, ao longo prazo, significará perda de competitividade com consequente redução dos ganhos. A qualidade deve ser uma prioridade, ou seja,
qualidade de prioridade ao invés do lucro imediato. Né? Postura voltada para a satisfação do consumidor. Né? Tudo deve ser orientado e dirigido colocando-se na posição do usuário, não impondo o ponto de vista do produtor. A etapa subsequente do processo é cliente de precedente, né? Eliminar os seccionalismos existentes entre os setores da empresa. Né? O que é o seccionalismo? As seções. Né? Na verdade, tudo deve ser integrado. Né? Descrever, representar e analisar os fatos com base em dados reais, utilização das técnicas estatísticas, né? Gerenciar a empresa como respeito às pessoas, né? A administração participativa, né? A gestão e controle por fatores de competitividade e por processos, né? E controle da qualidade deve ser dar por toda a empresa. Então, assim, né? Todos esses 7 pontos basicamente traduzem em participação do consumidor em todas as etapas, né, e integração de todas as áreas, né, em busca da qualidade. Né. Além, né, desses 7 pontos, né, a gente tem lá o diagrama de Ishikawa, né, também que é famoso e é atrelado, né, a ele. Foi ele também que desenhou, né, estruturou esse método, né, de encontrar, né, o diagrama de causas e efeitos, né, colocar lá o efeito e ir lá, né, desmembrando as causas, né, o porquê, né, de identificação de um problema. Então, esse também é uma metodologia, o autor não cita aqui, mas é dele. O sistema de gestão da qualidade, ISO 9000. O que é a ISO 9000? Né? Ela designa um grupo de normas técnicas com o intuito de estabelecer um sistema de gestão da qualidade. Né? A ISO é um sistema, vamos dizer, universal, surgiu, né, a primeira versão dela foi lá de 87, mas ela vem de um conjunto de normas técnicas britânicas, né, e aí ela teve outras versões, né, 2001, 2008 e a última de 2015, né, até então o livro também traz que 2015 é a última versão, eu pesquisei aqui também, não há versões mais recentes, eles decidiram por não atualizar a ISO, né? Mas enfim, são normas, né, que servem para padronizar, né, referências para satisfação, para atender às necessidades dos clientes. Né? Então tem aí normas e diretrizes, né, a ISO 9000, que a gente está falando, sistema de gestão da qualidade, né, os fundamentos e vocábulos, né, tem a ISO 9001, né, de 2015 também, sistema de gestão da qualidade, os requisitos, né, e é a única ISO que fornece certificado para a empresa, né, de que ela atende aí os requisitos da ISO. Então, qual que é o propósito? Essa segunda aí. Estabelece os requisitos de um sistema de gestão da qualidade. É a apresentação dos requisitos básicos que podem ou devem ser implantados na organização e são utilizados para avaliar a capacidade da organização e atingir os requisitos dos clientes quando da certificação. Né? Então, tem aí um grupo de pessoas, né, de avaliadores, né, que vão até a empresa, passam em um tempo na empresa, né, certificando, né, anotando, verificando se a empresa, determinada empresa, está, né, atende a todos os requisitos que essa ISO, né, estabelece. E tá, a norma ISO 9000 ela está fundamentada em 7 princípios aí da gestão da qualidade: foco no cliente, liderança, engajamento das pessoas, abordagem de processo, melhoria, tomada de decisão baseada em evidências e gestão de relacionamentos. Bom, aí a gente tem o sistema de gestão da qualidade com base na ISO 9001, né, da versão de 2015 que o livro traz. Né? Então, a ISO 9001 ela é baseada toda em cima do ciclo PDCA, né, de melhoria contínua. Aí a gente consegue ver, né, o P do plan, né, da parte aqui, ó, o P do plano, ou seja, o planejar, né,
Aí também tem aí o requisito de planejamento, né? A empresa, ela deve, né, preencher os requisitos de planejamento, né, previstos na ISO 2001. Para quê? Para que a operação ocorra, para que tenha apoio dos gerentes, né, para que as pessoas tenham consciência da necessidade da implantação da qualidade, né, da importância que a qualidade, né, do sistema de gestão da qualidade produza nos processos, nos serviços, né, no produto final, né, e, ou seja, a partir disso, né, a partir desse apoio, dessa consciência, dessa motivação e da operação, né, a gente consegue fazer, ou seja, a parte aqui do PDCA, que é o do, né, o fazer, né, e aí foi feito, será que foi feito da maneira correta, da maneira que trouxe, né, vamos dizer, os menores custos, trouxe os menores erros, né? Então entra aqui a avaliação de desempenho, como que foi a minha operação aqui, como foi o apoio, como é que foi o resultado do meu processo. Então eu vou checar, eu vou avaliar o procedimento e aí estou checando aqui, né, que vem da avaliação de desempenho. Tá, eu identifiquei que determinados processos, né, podem ser melhorados para aumentar né, diminuir, né, reduzir o número de erros, reduzir gargalos, reduzir falhas, né? Então eu posso, a partir do momento que eu identifiquei, vou fazer as melhorias. Eu fiz as melhorias, né? Então eu vou colocar as minhas melhorias em práticas e vou voltar para o meu planejamento lá dos próximos processos, né? E aí a ISO 9000 aí é toda em cima de 9000 do ciclo PDCA. Tudo para quê? Satisfação do cliente, né? Que vem aqui aqui tá aqui o contexto da organização, né? Requisitos do cliente, que é muito importante também aqui, ó, que vem do planejamento do porquê que a gente está fazendo isso, tem a ver, né? Tudo voltado para atender as necessidades do cliente. Necessidades e expectativas de partes interessadas, ou, né, os stakeholders, né, produtos e serviços, resultados do sistema de gestão da qualidade. Então, são todos vamos dizer, os outputs desse sistema aí da ISO 9001 quando implantado né, de maneira adequada. Aí tem a certificação ISO 9001, né, para as empresas. Como essa certificação é feita? Essa certificação, né, é feita através, né, a empresa contrata uma empresa que seja licenciada para fornecer essa certificação. Essa certificação, inicialmente, ela é feita de maneira remota, né, passando o maior número possível de informações, né, como se fosse uma auditoria, né, é uma auditoria interna, e posteriormente, se a certificadora, né, enxergar realmente potencial para a certificação, é feita uma auditoria, né, presencial, né, onde passa ali, eu já tive a oportunidade de participar de uma auditoria da certificação da ISO 9001 e aí os auditores, né, eu participei em uma mineradora, então os auditores eram cerca de 15 auditores que passavam aí uma semana junto, né, de todas as áreas aí, junto com a maioria dos funcionários, fazendo perguntas, observando o processo, né, e a gente era justamente do sistema de gestão integrada, que chamava o nosso setor. Então a gente passava a semana toda com esses auditores. Aí a gente tem, né, os 3 principais prêmios relacionados, né, à gestão da qualidade. A gente tem o primeiro grande prêmio, que é o prêmio Deming, né? Ele é vigente até hoje. A primeira versão dele foi em 1951. Né? Então ele analisa vários quesitos de gestão da qualidade. Né? E também tem várias categorias, né, para ganhar, né, para concorrer ao prêmio IDEM.
mas principalmente, né, ele analisa se os objetivos e estratégias de negócio são orientados para o cliente e para a filosofia de gestão, e analisa também o tipo de indústria, a escala de negócio e o ambiente de negócios. Né? Então, o prêmio Deming aí foi, né, instituído aí no Japão pelo Deming, também, né, considerado o pai aí da gestão da qualidade. Né? Então, ele era, né, vamos dizer, o presidente da instituição lá do Deming Prize, junto, né, com o Ishikawa, né, que a gente também já citou aqui. Aí tem outro prêmio, Prêmio Malcolm Baldrige, né, que esse prêmio já é americano, ele iniciou em 87, né, com aí a necessidade das empresas americanas a melhorarem, né, seus quesitos aí de qualidade para conseguirem concorrer aí no mercado, né, tão concorrido aí de indústrias. Então, ela tem 8 princípios, né? O prêmio ele analisa 8 princípios, que é liderança, planejamento estratégico, foco no cliente e no mercado, medição, análise e gestão do conhecimento, foco nos recursos humanos, gestão de processos e resultados de desempenho organizacional. Então, são 8 quesitos aí, né, que o prêmio Malcolm Baldrige, né, analisa. E aí a gente tem o nosso prêmio, né, o prêmio brasileiro aí da qualidade, né, que é o Prêmio Nacional da Qualidade. Né? Ele vem aí para suprir a necessidade das empresas brasileiras, né, de implantar os quesitos de qualidade, né, sem ter que muitas vezes se adaptar a requisitos estrangeiros, né, requisitos internacionais, para se adequar mais à realidade, né, nacional. E ele se baseia muito no modelo de excelência em gestão, que é o MEG. Né? O Prêmio Nacional da Qualidade, né, juntamente com o MEG, o Modelo de Excelência de Gestão, ele analisa aí esses requisitos, aí, pensamento, como é o pensamento sistêmico, aprendizado organizacional, né, tem o aprendizado organizacional, liderança transformadora, compromisso com as partes interessadas, né, os stakeholders, adaptabilidade, desenvolvimento sustentável, orientações para o processo e geração de valor. Né? Esse MEG, né, modelo de excelência em gestão, ele é inspirado no ciclo PDCL, ao invés de ser PDCA, é o PDCL, onde o A, né, que era, vamos dizer, a replicações das melhorias, né, identificadas, né, ele vem com o L, que é de learn, que é de aprender. Aí a gente tem a melhoria contínua na qualidade. Esse esquema aí foi proposto pelo autor, né, eu estou colocando aqui no slide, né, de 3 estruturas de melhoria, né, estrutura de controle, o tipo de melhoria reativa e o tipo de melhoria proativa. A de controle, né, é para garantir que, né, todos ali os requisitos pré-estabelecidos para o processo, para o produto, para o serviço, né, funcionem, né, encaminhem de acordo com o planejado, de acordo com o estabelecido. Né? Ou seja, diz respeito à monitoração para garantir o funcionamento da forma pretendida e trazê-lo de volta ao padrão correto da operação se o processo sair do controle. Né? Ou seja, então vamos dizer, ele é limitado aqui a essas etapas aqui, né, das estruturas de melhoria. Aí a gente tem a reativa. Ela, quando, né, entra, vamos dizer, em cena, a melhoria reativa é quando o erro, a falha, né, ou quando o produto foge da especificação, quando há o problema em si, o problema já aconteceu, né, quando a falha aconteceu. Então, o que deve ser feito, né? Então entra aqui nessa melhoria reativa. E aí a gente tem essa melhoria proativa, que é um pouco mais subjetiva, né? É um olhar crítico em todo o processo, para todas as formas de melhoria da empresa,
das atividades, né, do qual, né, cada um é responsável, né? Então é um olhar mais crítico, é uma coisa mais subjetiva, mas ainda assim é um tipo de melhoria. A melhoria contínua, né, é uma coisa simples de se entender, porém, né, não é isoladamente uma atitude, isoladamente, né, uma reação, é na verdade um comportamento, né? Então isso é uma questão de tempo, de empenho, de dedicação, né, de mudança de chave cultural também, né? Isso é uma prática diária, né, que os funcionários, a alta hierarquia, a alta administração deve entender, né? E também embutir aí nos seus funcionários, embutir no seu dia a dia, né? Então, para isso, criaram-se algumas habilidades e comportamentos esperados, né, para que essa melhoria contínua aconteça, né? O autor ele trouxe aí algumas de cerca de quantos, cerca de 8 rotinas chaves e seus respectivos comportamentos, né? Eu coloquei aqui 3 para a gente entender um pouquinho, né? Entendendo uma melhoria contínua, a capacidade de articular os valores básicos da melhoria contínua. O que se espera, né, para conseguir se entender o que é melhoria contínua, né? Pessoas de todos os níveis demonstram uma crença no valor dos pequenos passos da melhoria contínua e todos contribuem sendo ativamente envolvidos em realizar e reconhecer melhorias incrementais. Pessoas fazem uso de algum método formal para encontrar problemas e algum ciclo formal para resolvê-las, né? Aí outro, passando aqui para outra habilidade aqui, ó, a capacidade de gerar envolvimento sustentado em inovação incremental, né? Qual que é o comportamento esperado para isso? Ideias e sugestões para melhorias são respondidas de forma clara e no tempo já determinado ou implementado. Pessoas usam técnicas e ferramentas apropriadas para suportar as suas atividades de melhoria, né? Pessoas usam medidas de desempenho para processos de melhoria, né? Então, tem várias habilidades, o autor trouxe 8, e né, seus respectivos comportamentos esperados para se alcançar determinada habilidade, né? Então, a melhoria, o que a gente precisa entender? A melhoria contínua não é uma característica binária, não é uma coisa que tem ou não tem, né? É um comportamento que deve ser desenvolvido dentro da empresa, da indústria, da fábrica, né? E extrapolando um pouco aí dentro da vida pessoal também das pessoas como um todo. Aí lá na década de 90, né, o Bessan, o pesquisador Bessan, né, através do estudo dele intitulado Continuous Improvement Research for Competitive Advantage, né, o SICA, né, ele trouxe o estudo de comportamentos e habilidades, né, nas organizações, né, e resultou assim, basicamente nesse quadro, que é o que? É analisar o nível de maturidade e melhoria contínua nas organizações, né? Então, são quais estágios das organizações que existe melhoria contínua, né? Por exemplo, no nível 1, que é o nível mais baixo, né? É a pré-melhoria contínua. Tem um interesse no conceito, já foi iniciado, né, por uma crise, uma visita, uma outra organização, mas a implementação é feita de maneira ad hoc, né? Ou seja, os padrões de comportamentos característicos. O que se encontra em organizações que estão no nível 1 de maturidade e melhoria contínua, né? Os problemas são resolvidos aleatoriamente, não existe nenhum esforço ou estrutura formal para melhorar a organização. As soluções visam a benefício de curto prazo. Não há nenhum impacto estratégico sobre os recursos humanos, financeiros e outras metas mensuráveis, né? Por nível 2, melhoria contínua estruturada. Há um compromisso formal de construir um sistema que vai desenvolver a melhoria contínua por toda a organização. Então, a gente tem o nível 1, nível 2, nível 3, nível 4 e nível 5, né, em relação à melhoria contínua.
E aí a gente tem, né, os principais programas, os principais métodos, conceitos, né, que dão suporte, ajudam a melhoria contínua, né, ajudam a implementar a melhoria contínua dentro da empresa, né. A gente tem o TQM, né, que foi lá de 1950, né, melhorar e uniformizar o processo. A gente tem o Lean Manufacturing, né, na década de 60, fornecer alto valor para o cliente e reduzir os desperdícios. A gente tem o Seis Sigma, que surgiu na década de 80, em melhoria de produtos e processos, minimização da variação. Né? O que é o princípio aí do Seis Sigma? A diminuição da variabilidade e erros do processo. Né? Então, a gente tem o Lean Sigma, que é mais recente, de 2000, reduzir a variação, acelerar a produção e reduzir o desperdício. Né? Então, são alguns programas, né, que trouxeram aí, né, um suporte e um aporte também para a melhoria contínua ser implementada nas empresas de maneira mais assertiva. Dando então continuidade à aula 9 da disciplina de Sistemas de Produção do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção da UFOP, a gente vai fazer um estudo do capítulo 13 do livro Gestão da Produção e Operações, Abordagem Integrada, do Alves Filho. O nome do capítulo é Métodos para Análise e Melhoria da Qualidade. Então, a gente vai fazer um apanhado dos principais métodos aí, né, de gestão da qualidade. Né? Então, os métodos pertinentes à gestão da qualidade total podem ser agrupados em dois blocos, né, que são os métodos orientados para a melhoria da qualidade de processos e os orientados para a melhoria da qualidade de produtos. Né? E eles também podem ser classificados em métodos estatísticos e métodos organizacionais. A gente vai fazer um apanhado aqui dos principais métodos e em seguida a gente vai detalhar alguns mais importantes, mais usados aí dentro da indústria. Bom, quais são os principais métodos orientados para a melhoria da qualidade de processos? Então, os principais métodos estatísticos, né, para a melhoria da qualidade de processos são as 7 ferramentas estatísticas para a qualidade, controle estatístico do processo, que é o CEP, análise de modo de falhas e de efeitos, ou FIMEA. Ainda falando sobre os principais métodos orientados para a melhoria do processo da qualidade de processos, só que dessa vez em relação aos métodos organizacionais. No último slide a gente viu os métodos estatísticos, esses são os organizacionais. São método para análise e solução de problema, máximo, as 7 ferramentas da administração para a qualidade, diagrama de causa e efeito com adição de cartões, desdobramento das diretrizes e gerenciamento do processo. Agora, os principais métodos orientados para a melhoria da qualidade do produto, né? E analisando os métodos estatísticos para produto. Confiabilidade, análise de modos de falhas e de efeitos, FIMEA, né? Planejamento de experimentos e métodos, né, Taguchi. Agora, né, os métodos organizacionais ligados aí também aos produtos, né? A gente tem desdobramento da função qualidade, que é FD, né, projeto para manufatura e montagem, engenharia simultânea, análise e engenharia de valor e benchmarking de produtos. Né? A gente pode ver, né, notar que alguns métodos, né, algumas metodologias podem ser usadas, né, tanto para produto quanto para processo. Outras são específicas para cada um. Né? Então é importante a gente notar essa particularidade.
Diante de tantos métodos, né, existentes, além desses que o autor propõe no livro, né, existem outros também, mas como escolher, como analisar e definir qual melhor se adapta? Primeiramente, né, se conhecer suficientemente bem os métodos e ferramentas existentes e sua finalidade. Criar previamente as condições necessárias para a aplicação dos métodos e experimentar a aplicação, ou seja, fazer um projeto piloto. Deixa eu ver aqui os resultados, né, inicialmente com uma população menor de produtos ou serviços, enfim, né, e ver como que se comportam esses números, né. Planejar, treinar, motivar e persistir, né, e conciliar estratégias japonesas com americanas, né? A gente viu que tem cada estratégia aí tem, né, um seu conceito fundamental. E o ideal é que esse pegue, vamos dizer, o melhor dos dois mundos. Bom, o autor então ele vai começar a detalhar mais alguns métodos aí de medição, de controle de qualidade. Um deles é gerência por ID processos. Bom, o autor ele traz esses dois quadros aí, né, fazendo comparações entre a estrutura funcional, que é um tipo de gestão, né, já existente, conhecido em todas as empresas, e quando se pensa também um pouco em gerência tradicional, é esse modelo aí, estrutura funcional, né, e o gerenciamento por processos, né, que é esse tipo aí de orientação voltada para maior qualidade dos processos, né? Então, qual que é a diferença de uma para outra, né? Na estrutura funcional, a gente tem o ótimo das partes, né? Os departamentos, né? Segmentação de tarefas, orientação de tarefas, competição entre pessoas, decisões hierárquicas, controle externo sobre pessoas e treinamento. Já no gerenciamento por processos, que é o que a gente está, essa metodologia que o livro está trazendo, né? Ele é um ótimo do todo. Tem um interrelacionamento de processos, orientações para o cliente, uma coisa que é muito importante na gestão da qualidade, né? Essa orientação voltada para as necessidades e requisitos solicitados pelo cliente, né? Então tem cooperação entre equipes, sociocracia, equipes autônomas e aprendizado. Aí ele traz, né, os passos, né, para a melhoria da qualidade através da gerência por e de processos, né? Tem a seleção do processo. Qual processo vai ser selecionado para a implantação da melhoria? Aí, né, vai levar em conta vários quesitos, né? Benefícios financeiros, benefícios de mercado, né? Potencial de melhoria da satisfação do cliente, que é muito importante, grau de integração com os objetivos da empresa, impacto em segurança física, em ergonomia, né, patrimônio, segurança. Então, né, vai ser uma matriz aí de prioridades, né, qual processo vai ser selecionado aí para ser implantado por esse método aí. Aí vem a definição do responsável pelo processo e da equipe, tem a definição da finalidade do processo e suas fronteiras, né? Ou seja, qual a razão pela qual esse processo, né, precisa ser melhorado, né? Quais são os fornecedores, quais são os stakeholders envolvidos aí e o cliente, né? O produto que está sendo gerado ali está sendo gerado para quem? Qual que é o público-alvo, né? Aí tem o mapeamento dos processos, análise dos subprocessos das atividades, consolidação do envolvimento dos stakeholders, medição do desempenho atual, né? Aí entra a parte dos indicadores, né? Identificar as necessidades do cliente, estabelecer os itens de controle, os itens de verificação, comprovar, padronizar e indicar novas prioridades de melhoria e, em seguida, né, selecionar o processo e todo esse ciclo é feito novamente. Outro método aí é o MASP, método para análise e solução de problemas, né? É um método que foi desenvolvido no Japão, né? E ele busca aí uma solução mais genérica, simplificada, que qualquer pessoa, um médico, um dentista, como o próprio autor, né, fala aqui no livro, pode aplicar, né, para
desenvolver, entender o problema, né? E não permitir que o problema aconteça novamente, né? É uma das premissas aí desse método, né? E ele está muito ligado ao ciclo PDCA, né? Muitas das suas fases, né? São 8 fases, estão ligadas ao PDCA, né? Uma ferramenta aí também da melhoria contínua. Então vamos lá, né? Quais são as fases desse método, né? A gente tem aí a identificação do problema, né? Observação, análise e plano de ação, né? Que fazem parte aí do planejamento de acordo com o PDCA, né? Tem os objetivos aqui, definir claramente o problema e reconhecer sua importância, investigar essas características, descobrir as características fundamentais, conceber um plano de ação para controlar e eliminar as causas fundamentais. Então entra aqui, né, a fase 5, né, que é a ação, ou seja, bloquear as causas fundamentais, né, que tá ligada aí né, a fase D, ou do, ou fazer do PDCA, né? Aí depois verificar esse bloqueio efetivo. O que eu fiz aqui em cima deu resultado, né? Verificação. Aí, o bloqueio foi efetivo? Ok, então vamos seguir. Se caso não tenha sido efetivo, né? Não tenha resolvido de fato o problema, né? Então deve-se voltar lá no passo 2 para repetir todas essas fases aqui, né? Ok, vamos partir do pressuposto que resolveu o problema? Então vamos padronizar. A partir de agora vai ser desse jeito para que o problema, né, ou o resultado indesejado, inesperado aí do processo não ocorra novamente, né? Ou seja, planejar, prevenir contra o reaparecimento do problema. Então essa é uma ferramenta muito utilizada aí para a melhoria contínua, justamente para evitar que o problema não apareça novamente. Então faz parte do A, do PDCA, né? Conclusão: refletir sobre o processo de solução de problemas, registrar lições aprendidas, né? Isso aqui é muito importante, porque replicar o conhecimento para que outra pessoa não, né, outro colaborador da empresa aí que não tenha participado desse processo tenha, né, tenha o conhecimento necessário, né, do que aconteceu e possa replicar isso que foi aprendido em outro processo para não ter que passar por tudo isso novamente, né? Bom, então a gente entra aí, né, em outro método que é o FIMEA, né? Lá no início a gente viu que ele pode ser usado, né, como um método estatístico de melhoria tanto para processos orientados ao produto quanto processos orientados ao processo, né? Então é importante a gente lembrar dessas duas coisas. Então ele está aí para o processo e para produtos, né? E ele pode se aplicar à análise nas seguintes situações. Onde que eu posso usar o FIMEA? Né? Para diminuir a probabilidade da ocorrência de falhas em projetos de novos produtos, diminuir a probabilidade de falhas potenciais em processos, produtos já em operação, né? Para aumentar a confiabilidade de produtos ou processos já em operação, né? Por meio da análise de falhas que já ocorreram, para diminuir os riscos de erro e aumentar a qualidade em procedimentos administrativos, né? Além aí dos processos e produtos, né, podem ser também aplicados o FIMEA, né, a nível organizacional e nível administrativo também. Qual a definição de FIMEA, né, que o autor traz no livro? FIMEA, né, ou Failure Mode and Effect Analysis, é um método que objetiva avaliar e minimizar riscos por meio da análise das possíveis falhas, né, determinação da causa, efeito e risco de cada tipo de falha, e implantações de ações de melhoria para aumentar a confiabilidade, né? Essa palavrinha é muito importante aí dentro desse método aí. Bom, aí a gente tem as etapas do FIMEA, né, que vem do planejamento, né? Quais são vamos dizer, as etapas desmembradas dentro do planejamento, né?
é preciso descrição dos objetos e abrangência da análise, formação dos grupos de trabalho, né, definir quem vai ser responsável pelo quê, né, planejamento das reuniões, né, agendamento das reuniões com antecedência, né, e preparação da documentação, né, essa documentação necessária, né, por exemplo, se for o FMEA de produto, né, a documentação pode ser lista de componentes, desenhos e especificações, resultados de testes e ensaios, FMEA de produtos similares, FMEA já realizados para outros produtos. Se for um FMEA de processo, né, lista de componentes, desenho de fabricação, planos de inspeção, estatísticas de falha do produto, estatísticas de falha do processo, estudo de capacidade de máquina. Isso tudo dentro do planejamento. Aí a gente entra em análise de falhas em potencial, né? Aí essa fase é realizada, né, pelo grupo para discutir, né, e preencher o formulário do FMEA, né? Aí tem vários formulários, né, formulários, né, modelos de formulário, né, que tem função e caracterização do produto ou do processo, tipos de falha, potencial, efeito de cada tipo de falha, causas possíveis da falha, né, e controles atuais. Então, né, vai se preenchendo esse modelo, esse documento, né, que já vamos dizer, um modelo base aí do FMEA. Aí a gente passa para a avaliação dos riscos, né, e depois, então, é feito então, o processo de inserção da melhoria, né, que essas medidas podem ser medidas de prevenção total ao tipo de falha, medidas de prevenção total a uma causa de falha, né, medidas que dificultam a ocorrência de falhas, medidas que limitam o efeito do tipo de falhas ou medidas que aumentam a probabilidade de detecção do tipo ou da causa da falha. Então, né, então tem aqui, o autor ele traz aí 5 tipos de medidas de melhoria que pode ter aí vindo do FMEA, né? Tem a prevenção, dificultar a ocorrência de novas falhas ou limitar o efeito do tipo de falha. Então tem, né, o autor trouxe aí 5. Né? E aí, então, a gente tem a continuidade do uso, no caso, a replicação do que foi melhorado. Bom, aí outro método que a gente tem é o benchmark, né? A gente tem 4 tipos de benchmark: o de produto, o benchmark funcional de processo, o das melhores práticas gerenciais e o benchmark estratégico. O que é basicamente o benchmark? Né? É uma comparação com outras estratégias já existentes no mercado, né? Naquele ramo de atividades, enfim. É você ter base, ver o que já está funcionando, o que já está dando certo em outras empresas, em outras instituições, ou mesmo pode ser também dentro da própria empresa, também isso é possível, e replicar essas lições aprendidas, essas boas práticas, né? É possível, é uma grande ferramenta de melhoria contínua. Quais são as etapas do benchmark? Né? O planejamento das atividades, né, de benchmark, a análise detalhada dos processos próprios e do concorrente, né? Integração, planejando para incorporar as novas técnicas derivadas da troca de informações, ação, implantação participativa das novas técnicas no processo e, né, a maturidade alcançada quando as melhores práticas foram incorporadas e monitoradas no tempo. Bom, último método aí do capítulo, né, que o autor traz aí, né, como método para análise e melhoria da qualidade é o SEDAC. Né? Ele também foi, né, feito, né, idealizado no Japão. Ele é uma modificação do diagrama lá da causa e efeito tradicional. Né? Então tem lá aquelas o efeito lá da causa escama de peixe, né? Fala, espinha de peixe, né? Além lá de você estabelecer as causas, você vai colocando cartões com possíveis causas, né? Possíveis soluções. Aí aqui nesse slide a gente traz como, né? Quais são os passos para elaborar esse método, né? Então, primeiro, eu desenhar o diagrama, né? O diagrama aí da causa e efeito. Segundo passo, definir o foco.
né, o foco para a melhoria deve ser aquele que mais contribui para as metas de desempenho da empresa, né? E escolher o líder do projeto, né? Medição dos resultados, né? Em seguida, estabelecer a meta, onde que você quer chegar com essa melhoria. Formatar o lado do efeito, né? O lado do efeito do diagrama deve consistir em uma disposição visual dos resultados da melhoria quantificada e da meta. Em seguida, coletar os cartões de causa, ou seja, são colocados ao lado esquerdo das espinhas, né, uma disposição visual dos resultados, os problemas que necessitam ser resolvidos. Então, gerar cartões de sugestão de melhoria em cima desses problemas aí analisados aí, devido às causas, né? E aí a gente vai testar as ideias de melhoria e monitorar os resultados, né? A partir do momento que você testa, você vai ver qual funcionou, né? Qual ali sugestão de melhoria foi mais assertiva, aí você vai escolher os cartões padrão e seguir os padrões. Esse basicamente, né, é o SEDAC, né, que é um inglês que ele significa Cause and Effect Diagram with Addition of Cards, ou seja, diagrama de causa e efeito com adição de cards, né, que na sigla em inglês é SEDAC. Bom, esse foi o estudo então do capítulo 11 e capítulo 13 do livro.